Eu vou dar um exemplo. Paraisópolis. Paraisópolis, 80 mil pessoas moram lá. E nós sabemos em que condições. Quais são as articulações, inclusive do ponto de vista daquela sociedade que faz com que haja semelhança com os morros cariocas. O governo municipal está fazendo uma intervenção gigantesca, talvez a maior intervenção urbana em favelas do Brasil, mas com apoio da população, com apoio da sociedade, com o sistema viário, com toda uma reocupação, com construção de equipamentos sociais, mas olha os recursos necessários para você fazer com que aquela região se transforme em bairro e seja o que ela deveria ter sido se tivesse sido planejada. Heliópolis também passa por uma experiência semelhante. A Robert Kennedy, que nós conhecemos muito bem, quando nós chegamos, era uma área de invasão. Exatamente a represa de Guarapiranga, que é uma área estratégica para o abastecimento de São Paulo, ocupada por motéis, casas de espetáculos, forrós, aquilo que não dá nenhuma contribuição ao uso do espaço público. Nós estamos retirando tudo aquilo, e aquilo passou por décadas, sem nenhuma intervenção, retirando tudo e reconstruindo a praia de São Paulo. A que custo? Mas a ocupação do solo, eu acredito que imprópria não se deve apenas às ações populares, à moradia popular. Eu acho que nós temos casos em São Paulo, como por exemplo, a construção de 2 shoppings a 200 metros um do outro, a outorga onerosa que permite construir a mais do que o coeficiente numa região, que acaba contribuindo para impermeabilizar o solo, para criar mais congestionamentos, excesso de veículos, que não é só os setores populares que estão aí ocasionando, contribuindo para o caos. Quer dizer, eu acho que existem as regiões centrais de São Paulo, que estão totalmente impermeabilizadas e congestionadas, é devido ao crescimento, digamos, não planejado, desordenado, e aqueles que têm dinheiro pagam por isso, como a outorga onerosa, por exemplo, que existe na legislação de São Paulo, que eu sempre achei um absurdo. Quer dizer, se você tem um coeficiente para construir, que se está calculando ali a capacidade de veículos que se vai acrescentar naquela região, de pessoas, de impermeabilidade do solo, etc., como é que você, pagando o setor imobiliário, pagando uma taxa a mais, como é que ele pode construir além do que a CET avaliou, do que a subprefeitura avaliou na região, etc., do que é permitido em termos de coeficiente? Quer dizer, é legitimado pelo pagamento. É legitimado pelo próprio sistema que acolhe Maurício, assim, uma boa notícia e uma péssima para a observação que você acabou de fazer, né? A boa notícia é que o que você se referiu como crescimento desordenado no âmbito do mercado formal, daquilo que foi permitido fazer, na verdade, não é crescimento desordenado não planejado. É planejado, é regulado, é legal, ou seja, foi um ato formal, foi uma decisão política dos prefeitos, das câmaras municipais que aprovaram essa legislação, que permitiram esse modelo de ocupação acontecer. Então, a boa notícia é qual? Bom, se isso foi definido assim, pode ser definido assado, né? Podemos reverter esse modelo. A má notícia é que muita gente acha que os potenciais que o zoneamento oferece para a cidade, aquele que diz aonde pode construir mais e tal, foram calculados ali na ponta do lápis para ver quanto cabe de acordo com o sistema viário, etc. Não é nada disso. Não foi calculado nada disso. O zoneamento da cidade de São Paulo, desde o momento em que ele entrou, né, como regra geral, lá nos anos 70, ele consagrou um tipo de modelo de ocupação que já existia e transformou isso em lei. Não tem cálculo de capacidade do que aquilo aguenta. A diferença que a gente tem agora com a outorga onerosa, que você paga a mais, é que antes, para você poder, num lugar que só fazia casa, poder fazer prédio, você conseguia alterar isso lá na Câmara, muitas vezes através de corrupção. Hoje, as alterações já estão previstas na lei, onde pode, onde não pode, e o valor que você paga para poder ganhar um potencial a mais, você devolve de alguma forma para os cofres públicos. Pelo menos essa era a tese inicial dessa ideia da cobrança.
Claro, e eu concordo com você, que isso também acaba virando uma distorção e aí acaba, tudo bem, então vamos liberar a possibilidade de construir a mais em qualquer lugar. E hoje em dia isso já vai passando cheio de lugares da cidade onde se quer fazer operações urbanas para poder aumentar o que já está e aumentar o que já está. Vamos pensar um pouco também nos avanços, porque senão passa uma ideia para o telespectador que nós só pioramos. E não é verdade. Hoje tem um plano diretor aprovado pela sociedade, pela Câmara, está num processo de revisão. Tivemos 37 audiências públicas em toda a cidade de São Paulo, com uma intensa participação. Ou seja, existe um acúmulo hoje para nós pensarmos o seguinte: qual é o volume de crescimento que a cidade pode ter a partir de agora? E isso é uma questão até volumétrica do ponto de vista de instalação no solo urbano. A concessão urbanística, isso daí é uma lei, só está sendo cumprida agora. A concessão urbanística, que é algo que deve ser explicado ao telespectador, é o seguinte: é um repensar o centro de São Paulo, na região mais dramática, que é a Cracolândia. Nós temos um instrumento legal, tá certo? Absolutamente, de planejamento urbano, para, em parceria com o setor privado, repensar os erros que foram feitos em todo o nosso passado. Ou seja, são avanços do ponto de vista legal, do ponto de vista de operação de governo em parceria com o setor privado, que estão em marcha. Porque se não passa uma ideia absolutamente desanimadora. Mas continua desanimadora porque o ritmo da marcha parece não acompanhar o ritmo da demanda. Mas o problema então, é que tem uma marcha e tem uma contramarcha. Você tem um plano diretor aprovado, que foi construído com muita participação, mas esse plano não está sendo implementado. Enquanto isso, o fasejamento vai tomando decisões que contrariam o próprio plano. Então você tem marcha e contramarcha ali o tempo todo. Na concessão urbanística, no centro de São Paulo, se anunciou o desejo, isso está no plano diretor, e acho que todos os paulistanos querem um centro da cidade para morar, para viver, gostoso, legal, limpo, etc. Isso está sendo anunciado há anos. Agora, de fato, né, o que a gente já conseguiu reverter para ocupar o centro de uma forma melhor? Se anuncia uma concessão urbanística lá na Luz, o que se chama de... Primeiro, eu nem gosto de chamar aquele lugar de Cracolândia, que eu acho que é chamar de Cracolândia um lugar da cidade. Um dos bairros mais antigos da cidade de São Paulo, o bairro da Luz, importantíssimo, histórico, todo respeito ao bairro da Luz, aos seus moradores e ocupantes, discordo de chamar de Cracolândia, e não acho que a solução ali é arrasar tudo, derrubar tudo e construir um outro, andando no centro da cidade. Ou empurrar para os bairros vizinhos, que é um fenômeno que está acontecendo. Mas não é isso que está sendo proposto. Isso também não está sendo proposto, mas é uma variável. Não, mas lá a concessão urbanística não está propondo. Imagina, tem todo um respeito ao patrimônio histórico, as relações foram construídas em séculos de história. Agora, nós vamos daqui a pouco licitar para construir a nova Luz. Ou seja, estamos dentro das regras que todos nós criamos, dos novos instrumentos urbanos para refazer uma cidade mal planejada. Mas o processo é lento? É muito lento. Muito lento? É muito. O que é que emperra? É novo. O que emperra? É desinteresse na Câmara Municipal? A questão burocrática? O que é que segura? Muitas questões. Nós podemos discutir aqui. Não, mas não vamos discutir. Mas fala, Maria Lídia, esse ponto é primordial. Primeiro, é uma experiência nova, tá certo? Uma experiência que nós não conhecemos. Há poucos instrumentos de uso urbano que foram, inclusive, aprovados no Estatuto da Cidade, no Plano Diretor, que começam a ser implementados agora. Concessão urbanística, eu não tenho nenhuma experiência anterior semelhante a essa. Isso significa você aprovar na Câmara Municipal, isso pode demorar um longo período, e demorou razoavelmente bastante. Agora vai ser licitado para a apresentação dos projetos executivos. Você imagina o que significa isso no mundo da arquitetura, do pensamento, de mexer na área central de uma cidade como São Paulo. Aí ganha uma determinada empresa, um consórcio, aí começa a implantar o projeto. Ou seja, isso leva tempo.